Essa perspectiva era exatamente a perspectiva que Platão queria que tivéssemos quando ele falou do mito da caverna, essa escuridão, a falta de possibilidade de definir as coisas com clareza, a falta de possibilidade de ter uma noção clara das coisas. Essa caverna de Platão, que agora simbolizamos por essa escuridão, Platão pede para a gente imaginar que atrás dessa caverna, atrás das pessoas que estavam nessa caverna, vocês seriam como se fossem prisioneiros dessa caverna, presos a essas cadeiras, com os seus braços e suas pernas e seu pescoço direcionado somente para frente. E no fundo de vocês tem uma passagem onde passam pessoas carregando objetos, passam animais, pessoas falando, e as pessoas que falam nesse local, o som se reverbera no fundo da caverna e volta como se a sombra dessa pessoa, projetada no fundo da caverna, fosse a imagem que estivesse falando. Pode acender a luz, por favor, equipe? E essa clareza que vem agora nos dificultar enxergar, assim como a escuridão inicialmente dificultou a nós enxergar, é exatamente isso que Platão fala de a dificuldade do ser humano que sai da caverna e do ser humano que volta para a caverna. Ele diz o seguinte: imagina que nós, como eu disse aqui, estamos presos numa caverna, olhando para o fundo da caverna, que é uma tela como se fosse uma tela de cinema, onde se passa uma luz atrás, que Platão pede para a gente imaginar uma fogueira, e pessoas, imagens passando na frente, como realmente uma película de filme. Talvez até os irmãos Lumière, que inventaram o cinema, tivessem se inspirado, eu acredito muito nisso, nessa caverna platônica. E ele diz o seguinte: imagina que um dos prisioneiros decidisse se libertar dessa prisão, porque imagina, gente, desde o nascimento ele está olhando sombras que reverberam sons e que parecem ser das sombras, como se fossem a verdade. E ele, claro, vai tomar aquela sombra como verdade, ele não conhece outro mundo. E Platão pede para a gente imaginar esse que eu vou pedir para você se imaginar, você soltando-se desses grilhões, dessas amarras, e indo em direção ao fundo da caverna, que é a saída da caverna, ao fundo no caso de vocês, que é a saída da caverna. E vocês estão indo em direção a esse fundo, e é como se fosse essa luz que foi ligada espontaneamente, que nossos olhos já estavam se acostumando com a escuridão. Os olhos, durante muito tempo, olhando a escuridão, vão se acostumar com a escuridão. E quando vão sair a luz, o que vai acontecer é que vai doer os nossos olhos. Assim como no filme Matrix, quando Neo, o personagem principal, fala para Morfeu, após acordar da saída da Matrix, que nada mais é do que uma caverna. E quem quer entender do mito da caverna, veja o filme Matrix, que é o mito da caverna de uma maneira moderna. Ele pergunta a Morfeu: Morfeu, por que meus olhos doem? E Morfeu responde: Neo, é porque você nunca os usou antes. Ele via só sombras. Esse prisioneiro, vocês que estavam presos e que se libertaram, agora estão com os olhos doendo porque vocês estão saindo da caverna. E agora vocês estão vendo o mundo real, com formas completas, com a beleza das cores, com a beleza da luz. E antes nada disso estava disponível. Imagina o encanto que isso vai gerar em vocês, que ficaram a vida toda vendo sombras, e vocês ficam extasiados com toda essa beleza apresentada pelo mundo real. Só que lá no fundo, bate no peito uma intenção heróica de voltar
para ajudar aqueles outros companheiros que estavam na caverna a mostrar a realidade para eles. Olha, o que vocês estavam vendo, o que vocês estão vendo, eu estava junto com vocês, são só sombras. Eu saí e vi o mundo real. Se vocês se libertarem, todos nós veremos o mundo real. Só que o que aconteceu com ele? Ele já ficou na luz. Quando ele volta para a caverna, os olhos dele não enxergam muito claramente as sombras, por conta da demora de adaptação. E quando ele fala isso para os seus companheiros de caverna, ex-companheiros no caso, esses ex-companheiros de caverna falam para ele: olha, tudo bem, você está falando, mas estamos aqui no status quo, estamos na zona de conforto, esse mundo está tranquilo para a gente, como disse Ronald, apesar dessa confusão que Ronald falou aqui, que a gente realmente está vivendo, é muito normal, Ronald, que as pessoas queiram exatamente ficar nessa zona de conforto, pela segurança que a zona de conforto te dá, por mais insegura que ela seja. Porque é uma estrada reta, muito segura, mas que está te levando para uma parede no final e que seu carro vai bater nessa parede. Então você talvez prolongue a viagem, por não fazer uma curva brusca, mas vai prolongar só até o fim da linha, coisa que essa curva brusca não daria. Então eles, para não saírem dessa zona de conforto, eles falam assim: tudo bem, amigo, eu vou dar um crédito a você. Já que você está falando que viu o mundo real e que a gente está vendo são só sombras, faz o seguinte, a gente vai colocar as sombras aqui, vão passando, e você vai ter que dizer para nós o que essas sombras significam e discutir sobre as sombras com os melhores entendedores de sombras que a gente tem na caverna. Ele fala, ok, só que o que aconteceu, ele ainda não está enxergando bem na escuridão. Os olhos estão se adaptando. E nesse momento, o que acontece com ele é que ele não consegue identificar e ele perde a percepção para as pessoas que estavam lá. E todo mundo que estava lá fala assim, opa, peraí, sair da caverna é ficar meio doido. O cara saiu, voltou, não consegue identificar as sombras que estão aqui dentro. E diz que viu o mundo real, eu é que não saio. E aí a gente tem muito disso com a linguagem dos sábios. Os sábios às vezes falam de uma maneira muito simples, mas eles falam uma verdade que às vezes a gente não consegue encarar. Esses atos de altruísmo, que foram bem colocados aqui por Cal e por Ronald, como atos heróicos, isso é o heroísmo. É agir pelo outro, alteridade, agir pelo outro, altruísmo. Então o heroísmo poderia ser resumido como uma ação para o outro. O heroísmo só se faz com altruísmo. Seja por uma grande causa, seja por uma pessoa, seja por uma família, seja por uma cidade. Mas não se faz heroísmo quanto você vai me pagar, como o Cal falou aqui. E até isso na Grécia Antiga se entendia, não é, Ronald? Que para você ser filósofo você não poderia cobrar, porque era uma ação de amor, era um amor à sabedoria. E esse ato heróico estimula muito a gente a ser heróis, a sermos heróis. E aí a pergunta, podemos ser heróis? Que está no folder, na apresentação dessa palestra, desse evento. Claro que podemos, basta a gente abdicar um pouquinho de nossos frágeis privilégios para se dedicar um pouco ao outro. E eu tenho certeza que todos os dias temos diversas chances, às vezes executadas, às vezes negadas, de sermos um pouco mais heróicos. E eu acho que a nossa oração do final do dia deveria se complementar com uma pergunta. Eu fui mais egoísta ou mais heróico hoje? Olha, não estou falando de atos de heroísmo de Maria Quitéria, não. Estou falando um ato de heroísmo de segurar o elevador, mesmo estando atrasado, porque vê que uma pessoa está fechando a porta do carro, está para entrar. Ato de heroísmo de pequenas ações que a gente possa fazer e que possa melhorar a vida do outro, porque são repletas as oportunidades que temos no dia a dia,
para fazermos a vida de outra pessoa melhor. E isso é um ato heróico. Claro que vai depender da escala e da magnitude para a gente reconhecer o herói ou não. Mas para uma Maria Quitéria existir, várias outras mulheres e vários outros homens, anônimos para nós hoje, lutaram, deram seu sangue, morreram ou não, mas que ajudaram essa independência da Bahia. Para um Hércules existir, para um Aquiles ser considerado o grande herói da guerra contra a Troia, com certeza muitos anônimos estavam ali. Para a gente imaginar uma construção do cavalo de Troia, a gente pode até denotar, pode até reconhecer como um ato heróico de um único ser humano, de Ulisses ou Odisseus. Mas, e as pessoas que estavam dentro do cavalo de Troia e que assumiram o risco de entrar nas muralhas de Troia para lutar? Cadê o nome dessas pessoas? Não cabe o nome de todo mundo na história. E o objetivo não é que nosso nome caiba na história. O objetivo é que a gente possa deitar tranquilo e saber que cumpriu com o que deveria cumprir naquele dia. Isso é um ato heróico. É saber o que deve ser feito e fazer. E fazer o que deve ser feito, o nome disso é só uma coisa: sabedoria. Muitas vezes, nessa sociedade, como o Ronald muito bem falou, intelectualista, a gente acha que sabe das coisas porque pensa sobre as coisas. Só que sabedoria é só uma coisa: ação. Saber é agir da maneira correta. Não é pensar o que é o correto, é agir da maneira correta. A gente não é amoroso porque a gente pensa sobre amor, a gente sabe intelectualmente o que é amor. A gente é amoroso quando a gente se dedica ao outro de maneira amorosa. A gente é valoroso quando a gente mostra esse valor através de nossas ações. E hoje há um distanciamento disso. Tem uma passagem zen budista que eu gosto muito, que se relaciona com isso, que o discípulo chegou para o seu mestre e falou: mestre, como eu faço para ser sábio? O mestre olhou para ele, perguntou: você já almoçou? Sim, mestre. Lave seus pratos. A gente fica muito intelectualizando o que é que a gente precisa aprender, sendo que não faz o básico às vezes. Hoje eu tenho visto muito isso desse pseudo-heroísmo de redes sociais. Até falei isso hoje no Periscope também, falei ontem, na verdade. Esse pseudo-heroísmo de rede social, a gente acha que a gente é o cara porque a gente botou uma opinião revoltada sobre uma coisa que aconteceu na mídia. Eu sou o cara, eu fiz hoje eu fiz, viu, velho? Hoje eu esclareci para as pessoas estavam cegas, eu precisava fazer isso, mostrar para as pessoas o que era. Pessoal, tá valendo também, mas menos. Heroísmo é muito mais que isso, e às vezes a gente é esse pseudo-herói de rede social, e nas pequenas ações você fala: cadê o pseudo-herói? Cadê esse grande ser humano com grandes ideias, com grandes ideais apresentados nas redes sociais? Cadê essa pessoa? E tem um poema de Fernando Pessoa, que é Poema em Linha Reta, que fala muito disso. Ele fala assim: nunca tenho observado entre os meus amigos pessoas ruins. Todos são perfeitos em tudo. E aí ele conclui o poema falando: ai, ou seja, que droga, eu estou farto de semideuses. Será que só eu sou vil, sou cruel, sou mesquinho, sou preguiçoso? E as redes sociais mostram isso pra gente. Tantos heróis, cadê esses heróis? Cadê na nossa sociedade para mudar realmente as coisas? Então, uma das coisas que foi muito interessante também no Periscope que eu vi com o Cal, acho que ontem ou antes de ontem, o Cal gravou um Periscope, acho que foi na segunda mesmo, falando até sobre o evento, falando sobre heroísmo. E uma das pessoas lá, Cal, não sei se você lembra, falou assim: Cal, para mim, heroína é minha avó. Ela veio do Nordeste para o Rio de Janeiro, sozinha, com 8 filhos, criou, e todos são pessoas de valor. Olha, é isso mesmo, isso é um ato extremamente heróico. Colocar sua opinião na rede social
não pode ser considerado tão heróico quanto isso. Eu acho também, não sei, às vezes né, às vezes, mas é uma percepção muito clara de doação, de entrega. Porque se a gente vai olhar heroísmo no dicionário, é abnegação, é entrega a outrem, a uma causa. Isso é heroísmo. E nós precisamos disso. A gente precisa de pessoas como a irmã Dulce para impulsionar a gente, para olhar, eu sou uma porcaria. Preciso ser um pouquinho melhor. Talvez não dê, talvez não, muito provavelmente não vai dar para eu ser igual a irmã Dulce. Mas que essa mulher seja inspiradora para mim, para eu poder fazer algo, para eu poder levar um leite para uma palestra, que eu não estava nem muito afim de ouvir esse negócio de herói, mas vou lá ajudar a irmã Dulce. E o que eu acho que não é a maioria vê porque gosta da palestra, mas talvez as pessoas que não gostassem dessa palestra tiveram a oportunidade de vir aqui doar. E como a gente até colocou no e-mail de confirmação, olha, se puder levar mais, as crianças vão adorar, porque fica esse negócio parecendo ingresso, dois pacotes lá, eu tenho que comprar 2. Cara, se você está com 20 reais, 50 no bolso, compra, é para criança. Porque Porque 50 reais a gente senta numa mesa de bar e gasta brincando. 50 reais a gente gasta brincando com os impostos que são muito bem retribuídos para nós. Para a gente ser herói, a gente precisa também passar a admirar heróis. Como é que seremos algo que a gente não admira? E olha, tem um negócio muito interessante que acontece, que é a sociedade da crítica. A gente tem uma sociedade que a gente é crítico em tudo, menos no espelho. A gente é crítico em tudo. A gente é crítico na janela, no espelho não. E a sabedoria é, seja crítico com o espelho, seja benevolente com a janela. Janela, outros, espelho, eu. Quanto mais você for crítico consigo mesmo, não é aquela criticidade que te... mas aquela criticidade que te ajuda a melhorar. Porque tem a criticidade absurda que a pessoa não consegue avançar também. Seja crítico, procure se melhorar, se critique, procure se ajustar. E com os outros, seja benevolente. Porque a gente... Uma vez eu fui fazer uma palestra e falei de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E Alexandre não foi uma figura mitológica, ele existiu de verdade. Morreu aos 33 anos e conquistou, durante esses 12, 13 anos que ele ficou à frente do exército macedônico, na Grécia Antiga, conquistou uma coisa que nenhum outro grego, por mais que tentasse, conseguiu. Unificar toda a Grécia, expandir e transformou, naquele curto período, não se manteve depois por conta de sua breve morte, o Império Grego. Então Alexandre construiu isso. Eu estava falando disso, empolgado com Alexandre. Eu não estou falando, porque a gente tem isso. O herói é alguém perfeito? Não, o herói é alguém que fez algo de valor. Claro que essa pessoa vai ter seus defeitos, seus problemas. E aí a pessoa levantou a mão. Ah, quando vem esse já é problema, né? Ah, mas Alexandre... Dizem que Alexandre, eu li aí num livro de história aí, que Alexandre era tão pervertido sexualmente, que até relação sexual com a mãe ele tinha. Aí eu falei, eu já ouvi falar disso aí, cara. Não, mas não é ouvi falar não, tá no livro. Aí eu falei assim, e aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz a ele, eu vou repetir para vocês, tá? Só para vocês levante a mão quem para ele você já ouviu falar, você, tá? Eu fiz assim a pergunta para ele, falei assim, você conhece um dos cantores mais famosos, talvez o mais famoso da história da música mundial, chamado Michael Jackson? Alguém aqui, vou fazer o contrário, a pergunta negativa que fica mais fácil. Alguém aqui não conhece Michael Jackson? Levanta a mão. Algum ET? Não, todo mundo aqui da planeta Terra, né? Beleza. Eu falei assim, você pode garantir com provas que Michael Jackson era pedófilo? Quem aqui pode garantir? Levanta a mão. Com provas. Tem provas. Há indícios, há suspeitas que Michael Jackson foi pedófilo? Sim. Michael Jackson é contemporâneo nosso, é do nosso tempo. É do momento que mais mídia as pessoas têm em cima de celebridades. Talvez agora esteja mais, mas na época dele
muita mídia, foi o artista mais conhecido do mundo. Nós não podemos garantir o que esse ser humano fazia nas suas relações sexuais. Alexandre Magno, que viveu há 2.500 anos atrás, que não existia uma câmera fotográfica. Eu garanto. Sabe o que é isso? O nome disso é mediocridade. O medíocre, se não pode chegar até uma pessoa que está acima, tenta abaixar essa pessoa. E não tem como você crescer se você não passar a admirar as pessoas. Todas, não falo só de Alexandre Magno, não. Todas as pequenas pessoas que estão ao seu redor, pequenas entre aspas, todas as pessoas que estão ao seu redor, comece a admirar, em vez de... Porque é muito difícil, isso que eu estou falando é difícil, eu estou falando para mim, para todo mundo. Sente numa mesa com pessoas amigas e conte os minutos, liga o cronômetro do celular e veja quanto tempo vocês conseguem ficar sem criticar uma pessoa. Vamos lá, faça esse teste. O cronômetro às vezes não roda, você tem que ficar restaurar e restaura, zera de novo. É muito difícil, gente. A gente vive a sociedade da crítica, em que elogiar é bajulação, em que criticar é o certo. Olha, ele teve uma visão que eu não tive. Olha, fulaninho aí é famoso, aí você não sabe esse cara aí. Olha, dizem que... Não importa o que dizem que, eu quero saber os feitos que não são dizem que, são reais e que são admiráveis. Esse eu quero saber. Isso eu quero saber, eu quero aprender com os grandes. Porque se a gente não admira os heróis, não podemos ser heróis. E a gente fica cada vez mais medíocre. E uma coisa que o herói tem, diferente das pessoas, é a mediocridade, que é muito pequena ou quase nada nos grandes heróis. Ele não pensa pequeno, ele não age pequeno, ele não está muito preocupado com o que está acontecendo, não. Ele sabe que ele tem uma causa, uma missão, e ele age para isso. Num curso agora bem recente que eu fiz, talvez alguns dos meus alunos que estão aqui sejam dessa turma, teve uma história muito bonita que eu achei de um pai, que ele contou essa história no curso. Ele estava com um filho doente, ele é tímido, fez o curso de oratória para perder o medo de falar em público e tal. E tem essa timidez, mas ele falou, Yang, teve um dia que eu me superei. Meu filho estava muito doente, estava quase morrendo, e a gente saiu correndo para o hospital. E eu carreguei meu filho nos braços e gritei com todo mundo no hospital até ele ser atendido. Tinha que fazer ficha, aquele protocolo que a gente sabe que existe em hospital, tem seu motivo, mas que às vezes é muita burocracia. Mas ele gritou e depois ele falou, por que eu fiz isso? Como eu fiz isso? Porque naquele momento ele não estava agindo por ele, está agindo por alguém que necessitava dele. E esse pequeno, entre aspas, ato heróico, fez ele reconhecer um poder, um valor que ele tinha na vida. Ele estava muito preocupado, o que é que vão achar de mim? Será que vão gostar ou não? Ai meu Deus, se me criticarem, F para isso aí, estou nem aí. E nesse momento, esses atos heróicos que, como o Carl falou, todos nós vivemos diariamente, temos opções de viver diariamente. E eu queria contar uma história aqui também, muito conhecida, de um dos atos heróicos mais replicados e mais falados da nossa querida Bíblia, do livro mais vendido no mundo, talvez, não sei se só no Ocidente, mas no mundo inteiro, que é a história de Davi e Golias. Olha que interessante essa história, tem umas peculiaridades aí bem legais da gente discutir aqui. Davi, vou contar rapidamente o que era a história e depois eu vou para os aspectos talvez mais novos. Davi era um pastor, um garoto, jovem, e venceu Golias, arremessando uma pedra na cabeça de Golias. E Golias era um grande guerreiro filisteu, tanto que era considerado um gigante. E essa história virou uma história mítica como a possibilidade de realizar o impossível com a presença de Deus. Claro que isso é uma verdade, creio muito nisso, mas tem alguns aspectos aí que complementam isso, que é, Davi não era tão fraco assim. Davi era um simples pastor? Era, mas quando ele pede ao rei Saul para enfrentar o tal do gigante Golias, o Saul fala, peraí menino, você quer o que aqui na minha frente? Vai enfrentar o gigante, você é um pastor de ovelhas, cara. Ele fala assim, não,
esse cara aí, ele tá enfrentando e está desafiando o exército do Deus vivo. Olha a crença dele. Todo herói tem uma crença muito forte. E eu não posso deixar isso passar. E além disso, com essa funda, que era a arma dele, a funda é aquela que tem duas cordas, embaixo tem um suporte com uma pedra, e você gira assim a pedra, talvez vocês já tenham visto, e aí larga uma parte de uma corda, e a pedra vai com muita força. E essa era a arma dele. Com essa funda, eu já matei leões e ursos, defendendo o rebanho do pai do Senhor, o pai do rei. E aí Saul olhou assim, rapaz, esse menino pelo menos é meio doido, né? Vamos ver aí o que é que dá. Ninguém está querendo enfrentar, porque não foi assim ele do nada, não. Todo mundo, os judeus ficaram assim, quem vai para esse Golias? Eu que não vou. Os guerreiros judeus não queriam ir para Golias. E ele, que não era um guerreiro, que era irmão dos guerreiros lá e tal, estava lá e, peraí, o que é que esse cara está fazendo? Está desafiando o exército judeu. Mas aí a gente já vê um aspecto. Não era como às vezes fala, estilingue, não foi um estilingue, foi uma funda. E foi provado já cientificamente que essa funda pode atingir 350 newtons de força. Com 300 já se pode afundar o crânio de um ser humano com capacete e matar. Se ele matava leões e ursos, provavelmente ele tinha uma boa mira. Primeiro aspecto de Davi. Outro aspecto interessante é que a pedra do vale do Cefalá, onde teve essa disputa, esse combate entre eles dois, é 2 vezes mais densa do que uma pedra comum. Foi feito um estudo também, tem um vídeo muito legal, quem quiser estudar mais isso, do History Channel, você coloca assim, Davi Golias, History Channel no YouTube, e deve encontrar. E aí Golias era gigante, era forte, ótimo, mas também se sabe, cientificamente, que algumas pessoas que possuem uma doença chamada gigantismo desenvolvem muito uma glândula cerebral chamada glândula pituitária, que fica muito próxima aos nervos ópticos, e quando ela se expande muito, ela pressiona os nervos ópticos, dificultando que a pessoa enxergue com muita clareza. Isso se dá na Bíblia de que forma? Primeiro, Golias desce para o vale acompanhado de um escudeiro, coisa estranha. Ele foi enfrentar só uma pessoa. O escudeiro cumpre a função de preparar o guerreiro para a batalha. Depois de preparado, o guerreiro tem que batalhar. Segundo, quando ele está lá no vale e vê Davi descendo, ele fala, você acha que eu sou um cão para vir para mim com esses gravetos? Só que Davi tinha na mão não eram gravetos, era simplesmente o cajado dele de pastor, era um pau, e ele enxergou mais de um, ou seja, tinha uma dificuldade de enxergar. Além disso, ele fala assim, venha a mim, e eu farei de você comida das aves e das bestas desse vale. Outra questão, a armadura desse gigante pesava 60 quilos. Quem aqui tem 60 quilos? Levanta mais ou menos 60 quilos. Levanta a mão aí para eu ver. Rapaz, a mulherada que tem 60 quilos. Levantou, ó. Sou magrinha, sabe aquele negócio? Gostei. Você fala assim, quem tem 90 aí, os homens, tá vendo? A mulher E aí, 60 quilos numa armadura, por mais que você seja forte, te dificulta a mobilidade. E até por isso que Davi, que recebeu a armadura do rei Saul, vestiu e falou, não quero uma armadura não, quero ficar sem armadura, porque ele era da artilharia, ele precisa de mobilidade. Já Golias era da infantaria, ele precisa da luta corpo a corpo. Então o que é que Davi fez? Usou uma estratégia muito sábia, que era de lutar à distância com sua arma. E pegou a sua funda, girou, soltou, essa funda bateu bem no crânio, mesmo com o capacete, afundou o crânio de Golias e caiu com a única pedrada de Davi. E com isso, evitou-se, porque tinha isso antigamente, uma coisa até nobre, né? Falava assim, quem é o melhor guerreiro de um lado, quem é o melhor guerreiro do outro, para não ter que brigar todo mundo contra todo mundo, vamos botar esses caras para brigar. Quem ganhar, ganhou a guerra. Era assim, tinha muito disso. Podia ser assim nos Estados Unidos, pegar o melhor guerreiro. Pega o melhor artista marcial dos Estados Unidos aí, pega o cara do MMA aí, forte, muito dedicado, ou então do boxe.
Pega o cara de Israel, do Afeganistão, vamos fazer uma luta, ainda faz televisão, ganha dinheiro, bota propaganda. E pronto, quem ganhar, acabou a guerra, não precisa ter guerra. Mas hoje em dia, infelizmente, tem outros interesses da caverna, das sombras, do mundo material que essa caverna representa. Que o mundo fora da caverna é o mundo espiritual, o mundo dos valores humanos. E o mundo dentro da caverna é esse mundo da escuridão, da mesquinhez, da materialidade acima de tudo, do apelo às sensações, aos sentidos humanos. Então, Davi... Isso, se recusou a... Exatamente. Então, Davi não era tão fraco assim. Então, Golias não era tão forte assim. Então, nós, apesar de qualquer preconceito que façamos mentalmente, não somos tão fracos assim. Há algo de herói dos grandes em nós. Nem que seja a estratégia. Porque o que é que Davi fez? Usou o que ele já tinha. A habilidade com sua funda, a estratégia de ficar à distância e, claro, sua coragem para enfrentar o inimigo. O que é que você já tem como habilidade sua? E que talvez você não saiba nem que pode usar isso de maneira heróica. Talvez você não saiba nem que pode usar isso de maneira valorosa para mudar a vida das pessoas. Talvez você já tenha um grande valor aí dentro e não sabe utilizar. E outra coisa, os problemas ou desafios que nós enfrentamos, que às vezes parecem gigantes, mesmo os gigantes podem ser derrotados. E tem suas fragilidades. Não à toa a Medusa sucumbiu, não à toa o Minotauro sucumbiu, não à toa Golias sucumbiu. Porque todos os desafios podem ser superados porque nós temos estratégia para superar, temos valores para superar e os desafios não são tão feios como parecem, na maioria das vezes. E para fechar o tema da caverna, eu quero que vocês entendam que a todo momento, Platão já traz isso há 2.400 anos atrás, gente. Por mais que, como o Ronald falou, o cenário hoje seja trash, seja brabo, e como eu estava falando com minha esposa hoje, todo mês agora tem um atentado terrorista, não virou aquela coisa, atentado terrorista. Teve um mês passado, agora outro, e assim já está virando uma coisa comum. E rezemos, oremos, para que no mês que vem, no mês de agosto, de agosto, né, que vai começar a Olimpíada, a gente não sofra disso aqui. Oremos muito, porque as possibilidades, as previsões não são muito boas para nós. E, apesar desse mundo trash que vivemos, Platão já falava há 2.400 anos, e os egípcios já falavam há 5.000, então não é novidade para ninguém que o apelo e o apego à vida material e ao mundo material, às coisas que estão dentro da caverna e que são mortais, porque tudo que está aqui nessa sala é mortal. Tudo, todas as obras humanas, as grandes obras humanas que já foram magníficas, ou já caíram e viraram pó, ou virarão pó daqui a 1.000, 2.000, 5.000 anos. Todos os seres humanos, por mais valiosos que sejam, um dia chegam ao fim e viram pó. Ao pó retornarás. Por mais que isso tenha algum sentido temporário, há coisas de muito mais valor fora dessa caverna. Os valores humanos. Parar de enxergar o material, enxergar o que está para além da matéria, o que não pode ser enxergado. Começar a ver o que não pode ser visto, sentir o que não pode ser sentido, com os sentidos que foram trazidos para nós, os 5 sentidos. Então, o mundo sensível, o mundo da caverna, depende desses 5 sentidos. O mundo inteligível, o mundo não sensível, não material, não depende disso. E aí, calma, você que trouxe esse muito bonito título, muito bem escolhido, foi uma escolha de Calvin, o título, e aí eu postei num grupo de amigos que eu tenho há muito tempo, e você sabe, amigos homens, sempre rola uma resenha, por
mais que gostem de mim, admiram, vai falar assim: olha, que história é essa? Realizar o impossível? Se é impossível, como é que vai ser realizado? Eu não respondi no grupo não, porque é só resenha, mas aqui eu queria responder. Porque é importante a gente refletir sobre isso. E eu gosto muito de uma frase, Ronald, que a gente conhece muito bem essa frase, que diz o seguinte: não há impossíveis, há impossibilitados. E tem uma também muito conhecida da sociedade, que é: não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. O que é o impossível? Já pararam para refletir? O que é o impossível? Uma viagem para a Lua não foi impossível. A gente está quase indo para Marte, não foi impossível. Talvez seja mais impossível amar o próximo como a si mesmo. Isso é quase impossível. Não é não, porque tanto ele, que falou isso, quanto outros mestres da história da humanidade viveram, praticaram isso. São poucos frente aos 7 bilhões que hoje existem e aos bilhões que já existiram. Mas mostraram que é possível. E a questão é, enquanto acharmos que não é possível, não viveremos essa possibilidade. E Pitágoras fala um negócio muito bonito nos seus versos de ouro, que são poucas palavras, como se fosse um poema, e que são de extremo valor. E ele fala lá: o possível está próximo do necessário. Se algo que está na sua vida você está achando que é impossível de superar, é porque você não colocou a necessidade na frente. Porque quando você tem essa necessidade muito clara, o impossível torna-se possível. E para fechar, como é, Cauã? Eu gostei disso aí, viu? E para fechar agora a minha palestra, adorei isso, mano. E aí, eu chamo o cara que eu admiro. Esses dois caras aqui, só falar antes de Alexandre agradecer muito a esses caras que mostraram aqui o que eles são. Pessoas de extremo valor, tanto real, ou seja, fora da caverna, quanto intelectual, que é matéria também, hein? Não se iludam. Pensamento é material e a física comprova. Então, tanto intelectual quanto valores reais e que se disponibilizaram para participar desse evento. E agradeço a vocês aqui, Alexandre vai agradecer também, formalmente, mas gostaria de agradecer antes dele, pela disponibilidade, da genialidade que vocês trouxeram aqui. E para finalizar, eu vou declamar uma música de um grupo baiano de extrema qualidade, chamada Carne dos Deuses, do grupo Escambo. Lembra dos retromutantes, dos protomutantes, dos biomutantes cantados em momentos atrás? Os quais ainda são a linha esperada, a conduta marcada por atitudes de originalidade e paz. Mas dessa vez, eu vou falar de homens que, por caminhos diferentes daqueles, procuram também seus objetivos naturais. Também não se estabeleceram, não aceitaram, não se encaixaram em perversas etiquetas sociais. Todos anormais, todos desqualificados, castrados, desajustados, considerados um problema. Eles têm uma sensibilidade aflorada que os tolos não podem aceitar, porque estão todos fora do esquema. Agora, onde sou? Quem estou? Para quem só passa pela vida, isso pode até parecer brincadeira, mas não. Com eles, eu volto ao monte, eu volto à caverna. Sinto o bicho que sou se corroendo em minhas veias. Volto ao tudo para achar a resposta mais sensata. A carne dos deuses na minha cara. Simplesmente a carne dos deuses em minha cara. E assim, eles me mostraram: passe dos limites de sua casa, de sua turma, se comunique sem nenhum tipo de rótulo, supere seus limites, não se conforme com a informação, busque, atreva, ultrapasse os muros impostos, atravesse a linha do seu horizonte,
Eleve seu espírito como um flash, sem sentido em todas as direções. Supere seus limites de respiração, de força, de bicho, como um macaco nu, lutando incondicionalmente pela vida. Então, sinta mais. Abrace cada sentimento, seja ele qual for, como se abraça a quem se ama. E quando precisar, chore. Onde estiver, chore. E um dia dance. Um dia dance do jeito que você quiser. Sem dúvida, as pessoas que dançam com verdade são pessoas muito mais felizes. E por mais louco que possa parecer, não me ouça, pois eu posso ser apenas mais um tijolo daquele muro que você quer passar. Simplesmente passar. Muito obrigado, senhoras e senhores.